Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Vamos hoje aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, que ela é lâmpadas para o nosso caminhar, aquele que andar nela não errará. Vocês não reparam muito minha cara não, gente? Eu troquei de celular, eu tô meio dançando pra mexer nele. Então, até no outro vídeo, eu coloquei ela até errado. Coloquei até o 17, e nós lemos até o 16. Então, gente, vamos iniciar aqui no 17 de Isaías, né? Vamos ver o que tem esses capítulos a falar com nós. Então, vocês não focam muito na cara, não. Vou tirar o óculos, né? E vamos embora para a palavra de Deus. 17 de Isaías começa assim. Profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão descer para os rebanhos, que se deitarão, sem haver quem o espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Porque será como o segador, que colhe o trigo, e com seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes, como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados antes os filhos de Israel. E haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Predisse a ruína do exército dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes, diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Essa é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. 18. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de junco, sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes a uma nação alta e polida, e um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitadores do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor no sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito, e as suas uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos, e tirará os ramos, e os cortará,
Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível, desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. 19. Profecia contra o Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão ouvidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos e mágicos, e entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão, a relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios. E tudo o que foi semeado junto ao rio se secará, será arrancado e não subsistirá. E os pecadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonha-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. De antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra da esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como bêbado, quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ele se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará cidade de destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores. E ele lhe enviarás um redentor, e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. 20. Profecia simbólica do cativeiro dos egípcios
e dos etíopes. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando Sargon, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos, e descalça o sapato dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou três anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. E assombrar-se-ão, envergonhar-se-ão, por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha, naquele dia, vede que a tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? 21. Predição da queda de Babilônia. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto da terra terrível. Visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia o medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderaram de mim, como as angústias que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ouvir. O meu coração está anelante, o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai vós príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia. Estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis, agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. A malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anuncieis. Profecia contra Duma. Peso de Duma, gritam-me de Seir. Guarda que houve de noite? Guarda o que houve de noite? E disse: o guarda vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Profecia contra a Arábia. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Danim. Sai com água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra de Temá. Encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de jornaleiro, toda a glória de Gedar desaparecerá. E os restantes do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Gedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. 22. Bebeu uma aguinha, né, gente? Tô fazendo a leitura aqui dentro porque tá garoando, né? E tá muito frio lá fora. Então, vamos fazer aqui no quarto. Só que daí dá uma embaçada nas vistas. Por quê, né? Os olhos já não tá lá como quando era novinha. Tô com pigarro. 22. Quadro profético do cerco de Jerusalém. Peso do vale da visão, que tens agora, para que assim totalmente subisses aos telhados? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria.
Os teus mortos não são mortos, a espada, nem morreram na guerra. Todos os seus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos archeiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos exércitos. No vale da visão, um derrubar de muros e um clamor até as montanhas. Porque Elão tomou a aljava, com carros de homens e cavaleiros, e Kir descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas. E se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e vereis as brechas das cidades de Davi, porquanto são muitas. E ajuntarei as águas do viveiro inferior. Também contarei as casas de Jerusalém, e derrubarei as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho. Mas não olhastes para cima, para o que eu tinha feito, nem consideraste o que eu formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e à rapadura da cabeça e ao cingidouro de saco. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam as ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e diz, se comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente essa maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Zebna é degradado, Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e disse-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em um lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola de terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ou o próprio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte. Entregarei nas suas mãos o teu domínio. E será como o pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego no lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele dependerá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Vou parar aqui, gente, no final do 22. Aqui a gente vê as profecias contra as cidades, né, corruptas, podemos dizer, idólatras. E o mesmo Deus que foi lá naquela antiguidade é o mesmo Deus que nos guarda hoje. Aquele que for fiel a Deus, aquele que o ama de um puro e sincero coração. Aquele que guarda os seus mandamentos. Porque se aconteceu na antiguidade, porque Deus não vai usar com os injustos e com os ímpios também, né? Embora a Bíblia diz que Deus ele se entristece até com a morte do ímpio, né? Ele veio aqui todos vocês salvos. Mas é como fala, Deus fez o céu para todos, mas nem todos querem o céu. Então, gente, essa é a palavra de hoje. Eu espero que vocês escutem, compartilhem com seus familiares, com seus amigos. Como eu já falei, tem muitas pessoas ainda que não sabem ler, né? Mas gostam de escutar a palavra de Deus, né? E meditar nela dia e noite, que é a melhor coisa que a gente faz. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus.
e até a próxima leitura do vídeo da Palavra de Deus.